Boa noite. Atendendo aí pedidos do Franklin, eu vou gravar alguns videoaulas, não exatamente os videoaulas, mas para tentar esclarecer alguns assuntos de história e alguns assuntos da outra disciplina que eu administro, que é ética e cidadania. Alguns que devem estar no grupo aí dos pais e responsáveis já me conhecem, e outros não, mas eu sou o professor Carlos Corrêa, leciono as disciplinas de História e Ética e Cidadania desde 2015 no SEMA. Então, é o seguinte, em relação a todo esse problema que nós estamos passando, houve a necessidade de nós fazermos uma ação diferenciada em relação às administrações das aulas. Tá? E hoje eu irei falar apenas sobre os trabalhos que eu já passei para o Franklin, mas o Franklin colocou no grupo e parece que ainda persistiram algumas dúvidas. Então vamos por parte. Tá? Irei gravar vídeos separados. Nesse vídeo especificamente irei falar somente sobre o trabalho do sexto ano de ética. Tá? O tema de ética do sexto ano é um tema muito recorrente no dia a dia da nossa sociedade, que é o bullying, né? O bullying ele não é um problema só das escolas. O bullying é um problema nas ruas, é um problema que vem de casa, né? É aquele tio que coloca um apelido no sobrinho, e esse apelido vai para as ruas, chega na escola, ele vai para as universidades, e aquela criança que depois se torna um adulto, quando chega no trabalho, esse apelido segue. Né? Um dos argumentos muito comuns que a gente ouve por aí é da seguinte característica: o bullying, na minha época, quando eu sofria bullying, não tinha essa situação toda. Né? Isso não acontecia comigo, porque eu ia lá, brigava com um garoto que fez bullying, uma menina que praticou bullying comigo, e o assunto passava e morria. A sociedade muda. E, da mesma maneira, como as causas e os efeitos de determinadas provocações também mudam. Hoje nós temos uma ferramenta digital, que são os acessos às internet, né, através de várias mídias. Isso é um fator diferente. Que diferença isso faz? Né? Se alguém te filmar, fazer uma brincadeira com você desagradável e postar aquilo nas redes sociais, o mundo inteiro vai ver. Então as consequências sobre a criança ou até mesmo o adulto, né, que vai ser humilhado mundialmente nas redes sociais, o que nós chamamos de cyberbullying, as reações e as complicações na vida daquela pessoa, ela é irreparável. Né? Nós tivemos no SEMA, por exemplo, alunos que vieram de outras escolas que já tinham mudado de estado porque sofreram bullying na região onde eles moravam, e a criança não suportava mais. Né? Desde 2015 eu administro essa disciplina, e hoje no SEMA nós temos o orgulho de falar que bullying, a prática de bullying no SEMA é praticamente zero. E todos os casos que ocorrem, a gente procura administrar da melhor maneira possível para que esse assunto não se repita. Então é importante que no trabalho o aluno desenvolva 3 características que eu coloquei para eles na sala nos primeiros dias, nas primeiras aulas que eu tive. Primeiro é falar sobre as práticas de bullying. O que ele vai falar sobre isso? As práticas de bullying, ele vai dizer para mim como é que aquele agressor usa, quais são os artifícios que esse praticante do bullying usa para humilhar aquela criança, ou no trabalho, o que um colega de trabalho faz para implicar com o seu colega de trabalho, ou daquelas encarnações, né, apelidos que rolam nas ruas, né, e está em todos os níveis.
uma característica interessante sobre isso é que a prática de bullying ela não é característica só de meninos, também é de meninas. O nível está no mesmo padrão. Né? Eu costumo até dar alguns exemplos de filmes, né, que estão sempre presentes a questão do bullying, né, como o caso do Homem-Aranha, quando ele é implicado lá pelo aquele menino na escola, né, e quando ele revida usando os poderes que ele tem, também é um bullying, né? Porque você não resolve o bullying praticando bullying. Né? É igual aquela questão, né? Violência gera violência. Um outro filme também que eu sempre dou exemplo é o De Repente 30, né? Que mostra a menina, né? Que por sofrer bullying pelas amigas dela, ela, quando acorda daquele pânico que ela sofreu pelos bullying das amigas, ela acorda com 30 anos e começa quase que viver um pânico de tudo aquilo. E vários outros vídeos que vocês podem encontrar, né, no YouTube falando sobre a prática de bullying. Sem mencionar que volta e meia esse tema ele está recorrente nas mídias, né, nas redes sociais, sempre tem caso. Teve um caso agora muito recente aí de um menino que ele sofre de nanismo, então ele não desenvolve muito e queria praticamente cometer suicídio. E essa é uma das questões cruciais, né? Que às vezes a criança já tem algum problema que vem antes de sofrer o bullying e aquilo cria-se um acúmulo de problemas e esse problema acaba gerenciando uma causa terrível. Né? Ela pode se tornar agressiva, ela pode se tornar uma pessoa retraída, ela pode entrar em estado de depressão, ou seja, no momento da pesquisa sobre o tema, todas essas consequências, todas essas reações, é importante que o aluno pesquise e traga no trabalho. A outra parte do trabalho é falar sobre os tipos de bullying. Né? Eu em uma das aulas eu coloquei alguns, praticamente os principais, né, tipos de bullying. Então ele já tem esse assunto no caderno que eu passei, mas ele vai poder pesquisar lá. Né? Citando alguns, existe o bullying sexual, o bullying físico, o bullying verbal. Né? O que seria o bullying físico? São agressões, beliscões, né? Toda aquela forma física de agredir a criança. O verbal é os apelidos, né? O sexual, né? Tem crianças que já vêm com problemas de assédio sexual por adultos já de casa. Aí chega na escola, ela sofre um assédio de bullying sexual, isso agrava mais o problema. Né? E o cyberbullying, como diz logo no início do vídeo, esse é o mais grave, né, de todos, porque ele expõe a criança ou adulto diretamente para todos. Então aquilo fica encrunhado, porque você não consegue eliminar aquilo. Né? Que aquilo roda o mundo todo e quando é um caso de humilhação muito terrível, você não consegue se desvincular. Esse é o segundo ponto. O terceiro são casos de bullying. O que seriam casos de bullying? O aluno vai pesquisar alguns casos de bullying, né, que ocorreu e vai fazer um relato. E ele também pode, se ele já sofreu bullying ou se ele presenciou alguém sofrendo bullying, ele faz um relato no trabalho de algum assunto, de alguma prática de bullying que ele testemunhou ou que ele sofreu. Porque é importante que o aluno fale se ele já sofreu, né, esse bullying, ele desabafe. Eu sempre estimulo muito que o aluno escreva, né, que ele participe. O exercício dele desenvolver o seu pensamento sobre aquele tema é fundamental, porque isso vai gerenciar o que? Debates. Né? E não se basta apenas gerenciar debates em sala ou na escola com os colegas. Em casa, esses temas são importantes ser debatidos. Né? Então, o trabalho ele resume-se basicamente nisso. Né? Esse era um trabalho com o 6º ano, porque era uma turma muito pequena.
eu pretendia fazer umas datas programáticas aonde eu ia auxiliá-los a fazer o trabalho, né? Ou seja, eu ia fazer um acompanhamento, né? É importante que, como vai ser um trabalho escrito individual, é importante o aluno desenvolver uma introdução. Nessa introdução ele vai me dizer o que aquele trabalho vai falar, né? E não precisa de desenvolvimento de um texto longo na introdução, um parágrafo de 5, 6 linhas, ele já consegue construir essa ideia. E a parte do contexto do trabalho é justamente falando sobre tudo isso, né? As práticas do bullying, os tipos de bullying e me relatar algum caso, perdão. E no final do trabalho ele fazer uma conclusão. O que seria a conclusão? O que ele aprendeu com tudo aquilo que ele pesquisou, né? Porque o livro que nós temos na escola é um livro interessante, mas ele é muito limitado. Os livros didáticos eles não trazem todas as informações que o aluno precisa. Então é necessário que o aluno vá a campo pesquisar, né? Quando eu digo a campo, não tem que sair de casa, né? Não é igual no meu tempo que eu tinha que despencar de onde eu moro, aqui em Belfor Roxo, para ir lá no centro da cidade, numa biblioteca, pesquisar livros. Aí eu escolhia o que eu queria, aí aguardava uma semana para xerocar o material que eu precisava. Hoje, por um clique no celular, num tablet, num computador, num notebook, você já tem todas as informações, né? Você coloca lá no Google, bullying, vai aparecer vários assuntos sobre bullying. Casos de bullying, tipos de bullying, vai aparecer muito. O mesmo pode ser feito no YouTube. No YouTube vai encontrar muitos vídeos, né? Muitos videoaulas, muitos falando sobre os tipos de bullying. Só colocar lá, tipos de bullying, práticas de bullying, e o aluno vai se alimentar dessa informação. Tá, o trabalho para ficar enxuto, legal, bem desenvolvido, nesse contexto tem que ser no mínimo de 30 linhas. E é importante que tenha que ser feito à caneta. Entendeu? O aluno que está no 6º ano, ele tem que deixar de lado aquele contexto de sempre usar lápis e passar a trabalhar com a caneta. E por que eu cobro sem que seja sempre feito a caneta? Que é para o aluno começar a aprender a ter segurança naquilo que ele está fazendo, né? Ele vai preparar todo o seu rascunho e na hora de for passar a limpo, lá na folha de papel ao maço, né, bonitinho, ele copia o que ele pesquisou com bastante calma, já que ele está em casa, sem ter aquela pressão do horário, e faz um trabalho interessante e bastante cuidadoso, né? Eu costumo dizer que um trabalho é como você fazer um convite de uma festa de aniversário, ou de um casamento, né, ou uma festinha de 15 anos. Ele é uma apresentação bonita, ele tem que fazer o máximo bonito, né? Não é você pegar e fazer uma capa toda enfeitada, isso não é interessante. Ele tem que ser prático e objetivo e caprichoso na hora de desenvolver o trabalho, porque isso cativa o professor na hora de olhar e corrigir o trabalho, tá? Eu não sei quando o Frank vai postar esse vídeo, provavelmente ele vai postar amanhã, porque daqui a pouco eu ainda vou gravar mais outros videoaulas de outras turmas. Provavelmente ele vai postar amanhã, ou se ele conseguir ainda postar ainda hoje, tá? Agora, independentemente disso, eu estou nas redes sociais, basta você me procurar lá, Carlos Corrêa, né? Quem tem o Franklin no Facebook, eu estou no Face do Franklin. E além disso, eu também tenho um grupo no Facebook, que é Professor Carlos Corrêa História. Então lá, diariamente, eu estou postando algumas coisas sobre o assunto de história. E devo ainda publicar esses vídeos que eu estou fazendo para vocês também lá, né? Porque aí tem outros alunos lá, tem meus ex-alunos que estão lá, que também vão ter acesso a essa informação, tá? E qualquer dúvida me procurem, tá? Não tem um aluno que não tenha me procurado que eu não tenha dado atenção, né? Eu tenho alunos que às vezes me procuram de domingo, de noite, a prova é na segunda, o aluno me procura para saber o que vai cair na prova na segunda-feira, né? E outra questão, esses temas todos estão lá no capítulo 1 do livro de Ética e Cidadania. O que é importante também é você colocar o aluno para fazer todos os exercícios do capítulo 1, que
o livro de ética ele é um livro de 4 capítulos. Então, para cada bimestre é um capítulo. Então, para esse primeiro bimestre que a gente está reconstruindo aí com toda essa situação do coronavírus, desse mesmo capítulo é o conteúdo do trabalho, né? Eu vou também cobrar, vamos ver como é que vai ficar sobre essa questão, o teste, né? E a prova. Né? O capítulo 1 ele não fala só sobre bullying, ele vai falar sobre lazer, sobre outros assuntos lá, mas são assuntos que eu iria tratar em outros momentos e não agora. Tá, ok? E qualquer dúvida, pode botar no grupo aí que o Frank vai montar de turmas e me procurar sempre que for possível. Eu vou respondendo na medida do possível, que em casa eu estou fazendo outros afazeres e respondo, não vou deixar ninguém sem nenhuma resposta, não só na disciplina de ética e cidadania, como também de história. Ok? Tchau!